A energia desse jogo tá muito boa, tá? A resposta que você precisa está aqui. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não sei o horário que você chegou aqui. Seja muito bem-vindo à Nova Cultura Feminina. Aqui nós falamos do nosso jeito e encontramos as respostas da espiritualidade. Venha ela da onde você acreditar, porque aqui nós somos livres para crer no que nós quisermos. A espiritualidade não tem essa vaidade de pensar que a sua religião ou a minha estão certas. Então, se você caiu aqui de paraquedas e você está esperando uma resposta, precisando de uma resposta para alguma questão, ou para o seu projeto, para o seu sonho, ou para um problema que você quer resolver, você está no lugar certo. Vamos agora tirar cartas com o baralho de Marselha. Vamos. A gente vai tirar cartas para saber das energias da questão. E olha esse baralho, que lindo, gente. Ele vem nessa latinha aqui. O link dele vai ficar aqui na descrição para quem gosta da ideia de ter um deck de tarô em casa. E também o baralho da Cigana Esmeralda, que é o baralho cigano. Nós vamos clarificar com ele, ok? Vamos tirar uma mensagem final para vocês. Vamos tirar uma mensagem final para vocês com as cartas da constelação sistêmica. Eu vou convidar você a se concentrar, a respirar profundamente 3 vezes, se for necessário. Se concentra na questão que você tem, na pergunta que você tem para fazer. Para esse vídeo e se concentra e depois você volta a assistir, porque eu vou arrumar a mesa para que a gente possa fazer a tiragem, tá? Volto já já. Se concentra aí na questão que você tem. Nós vamos tirar energia. Ponto cego, que é aquela coisa que você não sabe sobre o que está acontecendo, mas que você precisa saber, tá? A carta caiu virada. E enquanto estou conversando com vocês, eu estou embaralhando mais um pouco, porque no período em que eu estava arrumando a mesa, eu estava aqui embaralhando já. Se você sentir dúvidas, tiver necessidade de uma leitura na sua energia, nós temos uma energia de clareza aqui, tá, meus amores? Virou o sol. Eu não vou aceitar porque a carta não caiu sobre a mesa, voltada para cima. Mas tudo o que acontece num jogo faz sentido eu passar para vocês. A gente vai tirar aqui a energia predominante, o ponto cego e o conselho para você. Porque os jogos aqui, eles não são. Não acredito em mágica, tá? Eu acredito que você precisa saber da energia predominante, do que você precisa saber que está acontecendo e você não sabe. E um conselho para que você possa seguir o seu caminho, porque eu acredito que coisas boas acontecem quando a gente semeia. Energias se atraem, meus amores. Você não está aqui à toa, tá? Vocês não estão aqui à toa. Eu peço que você curte, comente, compartilhe com aquelas pessoas que fizerem sentido receber esse conteúdo. No momento que surgir o botão hypar aí, eu vou ficar muito grata se você hypar esse vídeo, tá? Abram seus corações, baixem vossas barreiras para que vocês recebam a mensagem que tem para chegar. A energia desse jogo está muito boa, tá? Caíram 2 arcanos maiores aqui, o Sol e a Justiça. Ainda não aceitei porque ainda não era o momento, não caiu sobre a mesa. Então vamos lá. Se concentra aí na sua questão e boa sorte. O que nós temos para essa pessoa linda que escolheu assistir esse vídeo, tarô? Um mundo. De energia nós temos o mundo. E o que mais? E o ponto cego? O que nós temos de ponto cego? Para essa pessoa linda que está aqui vendo esse jogo. O ponto cego, aquilo que ela não consegue ver. Hum. Outra carta, tarô, de ponto cego, para a gente clarificar. Nossa, muito sentido. No ponto cego, que você não está enxergando, é o diabo. Calma, que nós vamos explicar o significado dessa carta, tá? Mas tem um significado muito importante nesse seu jogo, porque é um arcano maior, tá? E temos também o 8 de espadas, já explicando o que que é esse diabo aqui nessa energia sua, tá? Conselho.
Rainha de ouros, mas que carta também. Rainha de ouros, cavaleiro de espadas. Estou observando aqui uma coisa. Eu já já vou falar para vocês. Essa mesa, ai, gente, eu deixei as coisas aqui, eu me distraí, deixei a latinha aqui, a tampa aqui. Mas tudo que acontece na mensagem tem um porquê, e eu acredito nisso, né? Da mesa bagunçada, da distração acontecer, tá? Então vamos que vamos. Vamos. Eu senti de fazer de fazer toda a tiragem agora e depois a gente volta com a interpretação. Então vamos lá, energia. Caiu essa energia aqui na clarificação para vocês. Montanha e casa. No ponto cego, flores. No conselho, trevo. No fundo, nós temos aqui o oito de paus. Temos aqui a lua. Muitos oitos sobre a mesa, meus amores. Temos um oito aqui, no oito de espadas aqui, oito de paus aqui novamente, oito de paus aqui. Temos oito de espadas aqui, oito de paus, oito de espadas. A mensagem está muito forte nesse sentido. Então vamos lá. A mensagem que o tarô tem para entregar para vocês. Aqui, essa questão que você trouxe para a mesa está falando para mim de uma mudança de fase, tá? Alguma coisa vai mudar aí. Você já está sentindo essa energia, por isso que ela já saiu aqui, tá? É, gente, que loucura! Eu vi a carta do mundo. Não é o mundo, gente. É a Imperatriz. A Imperatriz. É uma energia linda de nutrição. Mas tudo num jogo tem um motivo de ser. Então, se eu sentir a energia de que você está passando por uma fase onde tudo está mudando aí, tem alguma coisa, alguma chave virando aí, talvez um novo relacionamento começando, um relacionamento acabando, uma transição de carreira, uma cura na saúde, a descoberta de um diagnóstico. Então, o que fizer sentido, por favor, você encaixe no seu contexto, tá? Abre o seu coração e receba essa mensagem. Então, nós temos aqui o mundo. Gente, eu tô com o mundo na cabeça, eu tô com o mundo na cabeça. Na verdade, a Imperatriz está grávida do mundo, meus amores. Olha que mensagem linda. Essa mulher é a criatividade pura. Você está num momento muito criativo aí, você está num momento muito nutridor aí, né? E a mensagem que me vem aqui agora. Cara, você não tem noção do como você tá nessa energia. Você tá muito nessa energia, muito, 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 muito. Essa energia de criar, de empolgação, de planejar e construir coisas novas, de nutrir, de se autonutrir, de cuidar de alguém, de cuidar de um projeto. Essa carta é muito sobre o cuidado, tá? É, me veio agora, não tem a ver com essa mensagem, mas eu vou passar. Tudo tem seu tempo de ser, tá? Tudo, tudo, tudo tem seu tempo de ser. Inclusive, tá vendo que ela tá gestando o mundo, que ela tá gestando algo aqui? Tem o tempo dessa criança nascer, tá? Tenha paciência. Isso que você tá vendo vai nascer. Isso que você tá aí na cabeça vai dar bom, tá? E o que que essa carta aqui, o diabo, ele tem sido muito insistente nessas mensagens aqui, né? E o que que ela não é como na religião. Mas vamos utilizar a visão que a gente tem do diabo. O que que é o diabo? Ele é o mal puro, né? Aquilo que não queremos próximo da gente, não queremos ver, rejeitamos de todo jeito. Isso é na religião, é o mal essencial.
O diabo aqui, ele representa a caixinha onde você coloca as coisas que são ruins e que você, portanto, você tampa ela como se fosse um baú, amarrasse várias correntes e jogasse no mar, para que você não tenha nunca mais que olhar para essas coisas, tá? E o diabo vem na clarificação aqui, o oito de espadas. O que que é esse oito de espadas? É um negócio, esse diabo ele está representando um negócio aqui que está na sua energia, porque é assim, eu vou falar em uma frase. Você é mais do que você imagina. Você é muito mais do que você imagina. Só que você está preferindo usar uma venda nos seus olhos e não enxergar o seu potencial. Talvez você esteja se vendo aí como um coitadinho, uma coitadinha, sendo que você pode muito mais. Cara, você tem um puta de um potencial aqui de criação, de mudança, de fazer as coisas acontecerem. Você pode surfar nessa energia, entende? Surfar nessa energia. Mas você está vendando os seus olhos e está escolhendo não enxergar o que está acontecendo. Veja bem, essa mulher, ela está diante de um espelho. Ela não tem nada prendendo ela. Mas quando ela se olha no espelho, ela vê linhas, ela vê. Aliás, ela não vê. Ela se vê vendada e amarrada por corvos. E não é verdade, não é verdade. Tudo isso que ela vê, que ela acha que limita, é uma visão deturpada. E é isso que o diabo está falando para você. Escolha ver o que está te limitando e se pergunta, cara, se pergunta, é isso mesmo? Será que isso aqui é maior do que eu? Será que isso aqui é maior do que quem me defende, quem me guarda? Será mesmo que eu sou tão limitada nesse ponto? E eu faço essa pergunta bem audaciosa para você, por quê? Essa carta aqui está falando para mim que você não é, não. Você não é essa pessoa limitada que está aparecendo para mim aqui. Só que isso aqui, além de você se ver assim, você está fazendo de conta que não se vê assim. Cara, você tem um potencial enorme aí. Então, bora tirar essa venda, bora escolher ver o que você está vendo aí, que está limitando a sua visão, que está limitando você se enxergar como você realmente é, o potencial que você tem. Porque você está escolhendo não olhar para algum lugar supostamente ruim, que talvez nem exista, tá? Então vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, é, você está com o limite do cartão estourado, mas você colocou na cabeça que você não quer olhar para o dinheiro, porque você não tem capacidade de gerir o seu dinheiro, então você prefere não olhar para ele. É uma situação parecida aqui. O seu casamento está ruim. Mas, como tá ruim e você sente que você não tem a capacidade de melhorar essa situação, você prefere não olhar para isso e fazer de conta que tá tudo bem, tá? E não é bem isso. Essa carta aqui, ela tá falando para mim, que são as flores, ela tá falando para mim que existe um presente escondido em você olhar para essa situação desafiadora. Tem um autor, se eu não me engano, eu vou lembrar do nome do autor e falar para vocês. Não é Segredo de uma Mente Milionária. Pense e Enriqueça. O nome do livro. Lembrei. Pense e Enriqueça. Ele fala que cada problema traz em si a semente da resolução, tá? Para quem quer fazer dinheiro, eu senti muito forte essa energia para poder falar isso para você. Para quem quer fazer dinheiro, a maioria das pessoas que faz muito dinheiro resolvendo um problema relacionado com algo que tinha a ver com a sua vida e ela resolveu em si. Talvez isso sirva para alguém aí. E se fizer sentido, comenta só gratidão, pelo menos. Que eu vou entender que essa mensagem chegou para quem deveria chegar e eu vou me sentir motivada a continuar trazendo essas mensagens para vocês, tá? Então vamos lá. Qual que é o conselho aqui?
nessa parte. O conselho, meus amores, é Rainha de Ouros e Cavaleiro de Espadas. Essa Rainha de Ouros aqui, ela fala para mim de autocuidado. Entenda esse autocuidado na área em que você provavelmente não está se cuidando. Você tem dormido bem? E essa energia de rainha não é mulher e nem a energia da imperatriz é mulher, tá? O jogo ele tá muito feminino no sentido de energias femininas. Talvez você seja um homem, talvez você seja uma mulher. E esse jogo é para se encaixar na sua energia de alguma forma, tá? Baixe suas barreiras e recebe a mensagem que fizer sentido para você aqui. É para você se cuidar. Você tá cuidando das suas finanças bem? Tá? Beleza. Tá dormindo bem? Tá? Beleza. Deu check. Você tá cuidando das suas finanças? Tá? Beleza. Se não tá, você vai pensando, vai respondendo sim ou não, vai anotando aí o que você precisa fazer, tá? Porque a espiritualidade, ela não vai fazer por você o que você pode fazer, certo? Essa carta ela tem a ver, do Cavaleiro de Espadas, tem a ver com a agilidade em que coisas e respostas vão chegar na sua vida relativa ao problema, ao projeto que você trouxe na mesa. Mas o conselho é que você se cuide. O que que você está negligenciando? Saúde? Você está cuidando muito dos outros e deixando de cuidar de você? Pare e pense nessas coisas. Então vamos lá, voltar para a clarificação, porque eu clarifiquei aqui o ponto cego, mas não clarifiquei as energias. Nós temos uma energia aqui muito forte de estabilidade, mas também de desafios. Então, essa energia que apareceu aqui para você, ela não apareceu de graça. Ela apareceu porque você vai precisar dessa criatividade para você passar por essa montanha, tá? Então, para você passar por ela, você vai precisar de criatividade. Essa carta aqui, o trevo, ela fala de sorte. Mas ela também, ela fala de uma sorte, mas ela não fala de uma sorte que veio do nada, tá? É uma sorte que foi semeada. É uma sorte que veio acompanhada desses desafios aqui. Nada nesse jogo, nada nessa mesa tá aqui de graça, tá, meus amores? E esse fundo aqui, o fundo da lua, tá dizendo pra gente o seguinte: nem tudo o que precisa, nem tudo, você não vai saber de tudo o que você precisa saber em relação a esse desafio que você está passando agora, nessa mesa, nesse vídeo no YouTube. Talvez você precise fazer uma mesa particular para que você possa entender melhor dessa situação. Talvez você precise fazer de tempos em tempo, passar de tempos, um tempo a sós com a sua mente para receber mais respostas. De qualquer forma, se você sentir o chamado de passar por um jogo, um chamado de passar de repente por uma constelação, eu vou deixar os links aqui embaixo para que você me chame, para que a gente possa fazer esse trabalho. Eu vou me sentir honradíssima se você me escolher para poder te ajudar aí a clarificar essa situação na sua vida, tá? O oito de paus está falando sobre agilidade, sobre mensagens que chegam. E é isso, meus amores. Tem uma mensagem para chegar para você relativa a isso. Isso é muito forte, porque o Cavaleiro de Espadas também fala sobre essa mensagem que chega, tá? Então é isso. Resumindo o jogo, você tem uma energia de criatividade para passar pelos desafios que você está passando, trazendo muita estabilidade para você. Contudo, você precisa ter a coragem para olhar para o que você está fazendo de conta que você não está vendo aí, tá? Isso não te define. Essa situação que você está passando não é você. Então, você tem que ter a coragem de olhar para essa situação e ali, dali daquela situação, você vai encontrar a semente que traz a resposta. Talvez traga muito mais do que a resposta, porque essa carta aqui ela representa um presente. Você precisa de autocuidado em alguma ou algumas áreas da sua vida, tá? E isso vai te trazer a sorte. Existe uma frase, eu pensei em existem no plural, porque na verdade eu conheço mais de uma versão dela, que diz que a sorte favorece os audaciosos. Eu já ouvi falar também a versão que fala assim, que a sorte favorece os bem preparados.
tá? Então é isso, eu espero que tenha feito sentido para vocês. Agora nós vamos tirar frases sistêmicas para ver o que mais temos. Frases da constelação familiar. O que mais nós podemos agregar aqui? Para essas pessoas caiu, que estão no campo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado. Por favor, e sinto muito. Se quiser printar a tela, printa. Obrigado, por favor, e sinto muito. São as palavras mágicas. Tinha um vídeo, eu acho que eu falei isso no vídeo passado. Tinha um vídeo dos meus filhos, que os meus filhos gostaram de ver, que falavam das palavras mágicas. Obrigado, por favor, e sinto muito. Mas nesse caso aqui, essa fala tem a ver com o Ho Oponopono, que é uma oração muito potente de ser feita também. Algumas pessoas fazem ela até 108 vezes. Inclusive, eu estou aqui 108, 104 vezes com o meu Japamala. Tinha feito o Ho Oponopono antes de entrar na minha preparação para ter essa conexão gostosa que eu gosto de ter com vocês. E talvez valha a sugestão para vocês, para que vocês façam o Ho Oponopono para limpeza de memórias que possam estar acorrentando vocês e atrapalhando vocês de fluírem livremente nessa energia. Essa energia ela está disponível, tá? Ela está disponível para vocês. Então é isso, meus amores. Um beijo no coração e até a próxima.